Olá pessoal, então depois do nosso conteúdo sobre PIB, o nosso próximo tópico aqui na nossa disciplina de cenários econômicos e financeiros é inflação. Nós vamos falar um pouco sobre inflação. E o que é inflação? Talvez vocês já tenham ouvido falar disso em jornal, as pessoas comentem. Se vocês forem perguntar talvez para os avós de vocês, eles vão ter um pouco mais de ciência do que seja inflação, porque a inflação ela foi uma questão muito séria em termos econômicos no Brasil até a instauração do Plano Real. E aí nós vamos ver nessa aula de inflação, primeiro, quais são as causas da inflação, e aí a gente vai ver também algumas teorias que tentam explicar o porquê que acontece a inflação. Então são dois grandes temas nesse começo dessa primeira aula de inflação, em que a gente vai ver quais são as causas. Então a gente vai ver que a gente tem mais de um tipo de inflação, que a depender da causa, né, a gente pode ter tipos diferentes de inflação, e a gente vai ver que a gente tem, relacionado a esses diferentes tipos de inflação, a gente tem teorias que procuram explicá-las, ok? Bom, o que é inflação, então? A gente diz que inflação é um aumento persistente e generalizado no índice de preços. Então, aqui tem algumas coisas que a gente precisa se atentar. Bom, é só porque eu fui lá, por exemplo, comprar um tomate e o tomate está mais caro, isso quer dizer que eu tenho inflação? Não, por quê? Porque para que eu tenha uma caracterização de inflação, eu tenho que ter um aumento persistente e generalizado no índice de preços. Então, não é só porque uma mercadoria ficou mais cara, por exemplo, numa semana choveu muito e aí a gente teve uma perda muito grande dos pés de alface plantados, e isso fez com que o alface que conseguisse chegar na feira tivesse um preço 3 vezes maior. Ok, o alface teve um aumento de preço, mas isso quer dizer que esse aumento ele vai se manter? Não, porque pode ser que logo após a chuva, né, os produtores tenham plantado mais alface, tenham uma grande colheita de alface na próxima produção, e isso faça com que o preço do alface na próxima colheita, né, em que esse alface for levado à feira, que esse preço esteja, por exemplo, 5 vezes menor do que ele era antes, porque eu tive muito alface. Então, não é porque eu tenho um aumento esporádico e específico de um preço de um produto que eu tenho inflação. Para que eu tenha caracterizado um processo inflacionário, eu preciso de um aumento persistente, ou seja, ao longo do tempo, em um conjunto de mercadorias que vão constituir um índice de preços desses produtos, e esse índice de preço vai estar maior. Então a gente vai falar um pouco sobre essa questão do índice de preço mais para frente. Mas só para chamar a atenção, então, que a inflação é um conjunto de produtos que eu vou olhar o preço desses produtos ao longo de um determinado período, e aí eu observo que ao longo desse período o conjunto de produtos tem ficado cada vez mais caro. Então eu tenho essa caracterização da inflação. Basicamente, se a gente for resumir, a gente diz que inflação é aumento de preço, ok? Mas a gente vai ver que é um pouco mais complexo do que isso. Bom, quais são os efeitos da inflação? A inflação é boa ou ruim? A inflação é sempre ruim. Por quê? Porque ela tem dois efeitos básicos. Ela tem, primeiro, um efeito muito ruim sobre o processo de distribuição de renda. Então, a inflação promove uma redução do poder aquisitivo das pessoas que dependem de rendimentos fixos, salários, com prazos legais de reajuste. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu não vou ter um aumento na quantidade que eu ganho, ou seja, se o meu poder aquisitivo permanece o mesmo e as coisas estão ficando cada vez mais caras, isso quer dizer que o dinheiro que eu ganho pode comprar cada vez menos, não é isso? Eu ganho lá R$2.000, só que o preço do aluguel foi renovado o meu contrato e o preço do meu aluguel subiu. Eu fui ao mercado e o preço da comida está mais caro. Eu fui abastecer a minha moto e o combustível está mais caro. Isso faz com que, com o mesmo salário, eu tenha uma capacidade de compra menor. Ou seja, o meu poder aquisitivo, ele se reduz, ok? Então, a inflação promove uma redução do poder aquisitivo. E qual é a relação disso com a distribuição de renda? Obviamente que quem ganha menos, né? Tudo que a pessoa ganha, em geral, já é gasto com as coisas que aquela pessoa precisa comprar.
né? A pessoa paga o aluguel, compra comida e o mínimo, né, de coisas que ela consegue fazer são coisas que ela não pode abrir mão de comprar, né? Não tem dinheiro sobrando para essas famílias que ganham menos. E aí, à medida em que eu tenho o aumento do preço desses produtos básicos que essas famílias compram, elas vão acabar ficando sem ter como comprar o básico, né? Então, as pessoas mais pobres, elas ficam cada vez mais pobres quando eu tenho um aumento de preço. E aí elas deixam de conseguir comprar o mínimo, né? Se eu tenho uma pessoa, por exemplo, que ganha 40 mil reais e o preço das coisas estão ficando mais caro, provavelmente é uma série de produtos que essa pessoa que ganha 40 mil reais pode deixar de comprar, que não vão fazer a mínima falta. Ou, às vezes, essa pessoa que ganha 40 mil reais compra roupas de marca, sapatos de marca e coisas que são relativamente com preço mais alto, mas elas podem, por exemplo, substituir esses itens que ela compra, se eles estiverem ficando muito mais caros, por outros itens, né? Não vai fazer diferença na vida daquela pessoa o preço de alguns produtos aumentarem, ou a gente ter um aumento significativo no preço dos produtos, porque ela tem dinheiro sobrando, então não vai impactar o básico. Mas para quem já ganha pouco, e esse pouco não aumenta, né? Eu não tenho um reajuste significativo dos salários, isso faz com que o salário que a pessoa ganhe possa comprar cada vez menos, ok? Um outro impacto importante da inflação é sobre as expectativas do empresariado. Então, o empresário evita decisões de investimento em um cenário de alta inflação, dada a imprevisibilidade quanto à obtenção de lucros e a instabilidade da economia. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se eu tenho uma mudança muito frequente de preços, já dificulta, por exemplo, para eu conseguir calcular meu custo de produção. Por quê? Porque se eu for comprar esse mês matéria-prima e mês que vem a matéria-prima estiver mais caro, no outro mês mais caro ainda, eu vou precisar calcular qual é o impacto desse aumento de preços para o preço do meu produto. E aí eu vou ter que ter uma dinâmica de reajuste de preço do meu produto compatível para que eu não fique no prejuízo. Então isso torna muito mais difícil os empresários conseguirem saber quanto exatamente eles vão ter que cobrar nos produtos deles, porque é difícil de prever qual o custo que eles vão ter, e aí, diante disso, isso causa uma imprevisibilidade de quanto é que eles vão ganhar, de qual é o lucro que eles vão ter. Então, diante desse contexto, não é estimulante para o empresariado, quando eu tenho altos índices de inflação, que o empresariado invista em novos equipamentos e novas plantas produtivas para produzir mais. O ambiente ele fica relativamente instável quando eu tenho um índice de inflação mais alto, ok? Bom, então a gente passa agora para os tipos de inflação. A gente tem aqui basicamente 3 tipos de inflação. Esse primeiro tipo de inflação aqui é o mais importante de todos, que é a inflação de demanda. É o mais fácil da gente conseguir visualizar. Então, o que é uma inflação de demanda? Excesso de demanda em relação à oferta disponível. Lembra lá quando a gente viu oferta e demanda? O que acontece quando a gente tem uma demanda muito grande por alguma coisa? O preço desse produto ou desse serviço, ele aumenta. Então, por exemplo, as pessoas começaram uma corrida, né, aos mercados para comprar álcool em gel. O que aconteceu com o preço do álcool em gel? Subiu. Então, isso, lógico, que não estamos falando só de um produto específico, é de um conjunto de produtos. Mas o excesso de demanda em relação à quantidade disponível dos produtos para as pessoas poderem comprar faz com que os preços subam, né? Mais gente querendo comprar do que produto disponível, o preço aumenta. E o preço aumentando é justamente o que a gente está falando aqui, que é de inflação. Então, quais as principais causas da inflação de demanda? O aumento na renda. Então, se as pessoas passam a ganhar mais, elas vão procurar mais produtos e mais serviços. Uma expansão dos gastos públicos. Por que expansão dos gastos públicos? Porque o gasto do governo, vocês lembram lá quando a gente falou de PIB? O gasto do governo é justamente um dos gastos, uma das demandas presentes na economia. Então, uma expansão do gasto público pode causar um aumento de preço. Uma expansão do crédito. Então, quanto mais dinheiro disponível, mais as pessoas vão querer comprar, e aí isso pode causar uma inflação de demanda. E, além disso, a expectativa dos agentes econômicos. Por exemplo, se eu penso, diante dessa crise que está instaurada,
que vão começar a faltar produtos no supermercado, e eu penso assim, vocês também, todos nós vamos lá no supermercado, corremos atrás de produtos, compramos. Isso gera uma expectativa nos agentes de que vai faltar produto, então gera uma corrida, um excesso de demanda nesse momento pelos produtos no mercado. E isso pode estimular os supermercados nesse momento a aumentarem os preços, né? Não sei se vocês têm observado isso, eu não tenho que fazer compra nesses dias agora, mas isso é uma coisa, por exemplo, possível nesse momento. A expectativa, por exemplo, dos agentes que falte produto, isso leva os clientes a correrem para comprar as coisas, e aí isso pode aumentar excessivamente a demanda e estimular os mercados a aumentarem os preços. Mesmo a expectativa dos agentes, por exemplo, de não conseguirem manter o abastecimento dos mercados, já pode fazer com que eles aumentem os preços dos produtos, né? O segundo tipo de inflação aqui é um tipo de inflação que a gente chama de inflação de oferta ou de custo. Então, o nível de demanda permanece o mesmo, mas os custos de produção aumentam. Como assim? Por exemplo, eu preciso importar para produzir uma série de coisas. A gente sabe que grande parte dos fertilizantes, por exemplo, utilizados no Brasil são fertilizantes importados, ok? Eu vou precisar importar fertilizante, então, para produzir mais produtos agrícolas. Para produzir mais alimento, eu preciso importar mais fertilizante. Só que, como o real, né, a relação do dólar para o real está em quase R$5, ou está em R$5 e pouco para $1, isso faz com que fique mais caro eu importar, certo? Fertilizante. Eu vou ter que pagar mais caro para trazer esse fertilizante para o país. Isso quer dizer o quê? Que eu tive um aumento no custo das minhas matérias-primas. E, obviamente, que eu, como empresa produtora de alimentos, não vou arcar com o custo para mim. Eu vou repassar esse custo para os preços. Então, eu vou ter um aumento aí do preço dos produtos por conta do aumento do custo das matérias-primas. A questão do aumento salarial é um outro motivo. O governo vai lá, né, dá aquele reajuste anual, cada vez menor nesse caso, mas um pequeno aumento, às vezes, dos salários já leva com que as empresas aumentem o preço dos produtos. Então, isso é ruim, né, porque acaba que a gente não consegue ter um aumento do poder aquisitivo, porque se eu ganho um pouquinho mais, mas os preços dos produtos sobem, às vezes até mais do que o meu salário aumentou, não adianta nada. Então, mas isso é um fator que gera uma inflação de oferta. Então, aumenta salário, os empresários repassam esse aumento de salário para os preços, né? Uma outra questão que pode fazer com que a gente tenha uma inflação de oferta é um aumento dos impostos. Mesma coisa, imposto acaba sendo custo. Se eu tenho um aumento de imposto, eu vou repassar esse aumento de imposto para o preço dos meus produtos. E uma outra coisa que afeta aqui, né, que causa a inflação de oferta, é o que a gente chama de estrutura de mercado. Então, algumas empresas com elevado poder de oligopólio e monopólio podem elevar seus lucros acima da elevação dos custos de produção. Na verdade, essa questão de estrutura de mercado a gente vai ver lá em microeconomia aplicada à precificação. O que é esse esquema? Na verdade, se eu, por exemplo, sou a única empresa que vendo uma determinada coisa, eu posso aumentar o preço dos meus produtos, porque os clientes não vão ter o que fazer, eles vão ter que comprar de mim, né? Se a gente voltar ao exemplo do álcool em gel, né? Quantas empresas vendem álcool em gel nos mercados? Basicamente só a Start. Então, se a Start nesse momento quisesse vender o álcool em gel com 3 vezes o preço, né, que ele estava sendo vendido antes, nós seríamos impelidos a comprar o álcool em gel, porque só ela tem vendido. Lógico que no caso não é só ela que vende, mas no mercado, por exemplo, né, de Uberlândia, é a principal empresa que vende álcool em gel, né? Vamos voltar no pão de queijo da cantina. Bom, se a cantina funciona em sistema de monopólio, só tem a cantina para eu comprar lanche dentro do campus. Se eles quiserem aumentar o preço do pão de queijo, eles podem aumentar, porque não tem alternativa de compra, né? Ou eu compro deles, ou se eu quiser, no máximo, eu trago um lanche de casa, ok? Então, isso é um dos fatores. Quanto mais a empresa tiver, né, poder de oligopólio ou for um monopólio, quanto mais ela atuar sozinha no mercado, ou quanto mais ela tiver poder de mercado, mais ela vai conseguir cobrar preços maiores, e aí isso gerar uma inflação de oferta, ok?
Bom, a terceira inflação nossa, que o terceiro tipo de inflação, ou causas, né, da inflação, é o que a gente chama de inflação inercial. O que é essa inflação inercial? É um processo automático de realimentação dos preços. Isso quer dizer que a inflação corrente é derivada da inflação passada. Como assim? Bom, isso quer dizer o seguinte, que basicamente os preços eles não tendem a diminuir. Lógico, se a gente pegar produtos primários, a gente vai ter uma tendência, às vezes, quando se produz demais, tem uma oferta muito grande, do preço cair. Mas a tendência ao longo do tempo, em especial quando a gente considera médio e longo prazo, é sempre os preços de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem, serem maiores do que os preços de hoje, não é isso? Então, se há, sei lá, 5 anos atrás eu comprava um chiclete por 5 centavos na mercearia, hoje eu pago 50 centavos no chiclete. E provavelmente daqui a, sei lá, 5 anos eu vou pagar R$2 no chiclete, não sei, né? Mas a tendência é sempre os preços subirem, né? Então, como o preço de amanhã vai ser baseado no preço de hoje, eu tenho um processo de realimentação automático dos preços. Então, o preço de amanhã tende a ser maior do que o de hoje. É interessante porque esse nome não combina muito com o processo, né? Não sei por que eles decidiram denominar essa inflação de inercial, vou até pesquisar, porque inércia, na verdade, tem o significado de parado, né? Então não combina muito com esse processo de realimentação automático de preço, mas enfim, juro para vocês que é esse o nome. E que é esse o processo, né? Que os preços de amanhã tendem a ser sempre maiores que os preços de hoje, ok? Então, recapitulando, temos inflação de demanda, quando as pessoas querem comprar mais do que tem produto disponível. Inflação de oferta, quando as empresas decidem aumentar os preços dos produtos, seja porque elas tiveram maiores custos, seja porque elas tiveram que aumentar salário, seja porque elas tiveram que pagar mais imposto, ou seja porque elas dominam esse mercado e elas fazem o que quiserem com o preço dos produtos que elas vendem. E a gente tem a inflação inercial. Bom, aqui só para a gente entender um pouco, a inflação inicial, ela funciona um pouco baseado no que a gente chama de indexação. E aí esse processo de indexação dificulta o controle de preços. Como assim? Vou explicar aqui, a gente tem um desenho bem didático. Então, a inflação passada contamina os preços e gera mais inflação. Veja no exemplo fictício abaixo como funciona a indexação. Então, em janeiro, por exemplo, de 2019, a seca fez o preço do arroz subir 50%, ok? Bom, como o preço do arroz subiu 50%, esse item pesa na inflação e fica em torno de 10% ao mês, ou seja, no conjunto de produtos que eu vou calcular a inflação, o peso desse produto, do aumento de 50% no preço da saca do arroz, fez com que eu tivesse um aumento de 10% na inflação. Aí o aluguel, ele é cobrado, ele é indexado, ele é pautado na inflação. Então, se eu tive uma inflação de 10% no mês de janeiro, o aluguel vai subir, né, o reajuste do aluguel vai ser de 10%, para compensar a inflação do mês anterior. Então, esse aluguel, né, entrou aqui na minha conta de inflação, e aí ele vai fazer com que essa inflação minha do mês de fevereiro já seja de 12%. Por quê? Porque eu tive um impacto aqui do aumento do preço do arroz e tive um impacto do aumento no preço do aluguel, ok? Então, eu tenho inflação aqui em fevereiro de 12%. Esse reajuste de 12%, ele vai impactar nos próximos reajustes de aluguel que tiver mais para frente, ok? Então, na verdade, esse é o processo. À medida que um produto aumenta, ele entra no índice de inflação, faz com que esse índice fique maior. Esse índice é usado para reajustar o preço de outros produtos, que vai fazer com que a inflação fique ainda maior e aí sucessivamente, ok? Bom, aqui a gente tem algumas teorias que tentam explicar a inflação. Então, a gente tem 3 tipos de inflação, relembrando, inflação de oferta, de demanda e inercial. E aqui a gente vai ter 4 teorias que tentam explicar o porquê que a inflação acontece. A primeira teoria é a que a gente chama de teoria monetarista. O que quer dizer essa teoria monetarista? Não se espantem com as contas porque elas são simples, tá?
Como eu queria ter um quadro agora para rabiscar algumas coisas para vocês. Mas enfim, na teoria monetarista, a gente diz que a inflação ela é resultado de uma emissão de moeda. Lembra lá quando a gente viu o filminho lá da Casa de Papel, a Nairobi imprimindo moeda, e a gente discutiu um pouco por que não dava para sair só imprimindo dinheiro e entregando para o povo, né? Seria fácil, nossa, vamos acabar com a pobreza no mundo, vamos imprimir mais dinheiro que todo mundo fica rico. Só que não, né? Porque não adianta eu ter o dinheiro se eu não tenho o produto para as pessoas comprarem com aquele dinheiro. E é justamente isso que essa teoria diz. Eu tenho uma equaçãozinha aqui, que eu tenho MV igual a PQ. O que é esse MV? O MV é o lado monetário da economia. Aqui eu tenho a quantidade de moeda emitida e aqui eu tenho a quantidade de moeda emitida vezes a velocidade de circulação dessa moeda. Para o cálculo ficar simples, a gente considera que a velocidade de circulação da moeda é igual a 1, é unitário, ele não vai contar aqui para gente. Então, o lado monetário, que é a emissão de moeda, vai ser igual ao preço, o P aqui é preço, vezes a quantidade de produtos produzidos, que é o lado real, ok? Então, vamos pensar aqui no exemplo. Eu tinha quantidade produzida de produtos, né? Real, assim, de quantidade de unidades de alguma coisa, 100 unidades de produto, eu tinha R$200 no mercado, ok? Então, se eu pegasse aqui o M, ó, 200, que é o M, seria igual ao preço vezes a quantidade de produtos, que é 100 unidades, ok? Então, o preço, se eu jogar na formulazinha, o preço é igual a 200, que é o M, dividido pela quantidade de produtos, que é o 100. Então, o preço é igual a 2, ok? Tem um preço de 2 nessa circunstância aqui, em que a quantidade de moeda emitida é 200 e o meu produto eu tenho 100 unidades de produto. Bom, vamos pensar aqui numa situação em que Q não varia. Se a quantidade de produtos produzidos não varia, os preços vão subir na mesma proporção da quantidade de moedas emitidas. Como assim? Bom, eu tinha Q, que é aqui a quantidade de produtos, e aí eu emiti mais R$200. Então, continuei tendo 100 unidades de produto e agora eu passei a ter R$200 circulando na economia. Então, se eu tenho mais dinheiro, os R$200, mas não tenho mais produto, eu continuo tendo 100 unidades de produto, o que isso vai fazer? Vai fazer com que eu tenha um aumento de preço. Então, não adianta eu imprimir milhares de reais, de dólares, de euros, ou seja o que for. Por quê? Porque se eu não tiver um aumento na quantidade real de produto, a única coisa que vai acontecer se eu emitir mais moeda vai ser gerar um aumento de preço, ou seja, vai ser gerar inflação. Então, aqui eu tenho outros dois exemplos, o que varia na mesma proporção de M, ou seja, eu tenho um aumento na quantidade de dinheiro disponível, na quantidade de moeda emitida, de 200 para 400, mas a quantidade de produto também aumenta. Então, ó, eu dobrei a quantidade de moeda, mas dobrei a quantidade de produto. Então, isso faz com que o meu preço se mantenha o mesmo. Ele era 2, continuou 2. Por quê? Porque a minha quantidade de produto aumentou na mesma proporção que a minha quantidade de moeda. E aqui eu tenho um caso em que a quantidade de produto aumenta menos que a quantidade de moeda. Então, os preços sobem, mas vão subir menos. O que está acontecendo aqui? Ó? Aumentou de 200 para 400 a quantidade de dinheiro disponível e o meu produto aumentou de 100 para 150. Então, o que aconteceu aqui? Eu tive um aumento de preço de 2, mas esse aumento foi relativamente menor aqui do que quando eu não tive nenhum aumento de produto, ok? Então, resumindo, a teoria monetarista diz o seguinte: os governos emitem mais dinheiro do que tem do lado real da economia e isso faz com que os preços aumentem. É uma ideia viável, ok? Aqui, como que a gente poderia pensar então no fato de reduzir a inflação se a gente pensasse numa teoria monetarista? Vamos reduzir a quantidade de moeda em circulação, porque isso vai fazer com que os preços diminuam. Só que, na verdade, quando eu diminuo a quantidade de moeda em circulação, eu causo também uma redução da quantidade de produtos produzidos. Por quê? Porque vamos supor aqui, ó,
Os bancos, por exemplo, diminuem o crédito disponível para as pessoas. Se eu vou diminuir o crédito, a expectativa das empresas é que as pessoas comprem menos, ok? Então, isso vai fazer com que eu tenha uma redução da quantidade de produtos. E aí eu não consigo manter essa redução de preço, porque quando eu reduzo o número de produtos, eu vou cair no mesmo esquema de antes e a tendência vai ser os produtos ficarem mais caros. Então, não adianta só eu reduzir a quantidade de moeda, né? Eu preciso pensar em outras estratégias. Lógico que não adianta eu aumentar a quantidade de moeda emitida sem ter produto, né? Lembrando que o produto aqui é o quê, né, gente? O P é o preço, ok? Bom, em economias indexadas, que eu tenha uma regulamentação, uma regulação desses preços, se eu diminuo a quantidade de moeda e eu tenho um controle de preço dos produtos, eu vou ter uma recessão ainda maior, porque aí que os empresários, se eles tiverem o preço dos produtos deles controlados, é que eles vão querer produzir menos ainda, ok? Então a gente tem acompanhado em alguns lugares aí, diante da crise, por exemplo, alguns governos já anunciaram que vão impedir que alguns tipos de produto aumentem o preço. Isso pode fazer com que, por exemplo, a gente tenha uma falta de produtos no mercado, ok? Entenderam? Bom, aqui a gente tem algumas teorias que demonstram um pouco essa relação entre o crescimento monetário e o quadro de inflação. Na verdade, a gente tem períodos bastante críticos de guerra aqui. Então, na Alemanha, em 1922, 1923, né, de agosto de 22 a novembro de 23, a inflação ao mês ficou em torno de 322%. Gente, isso quer dizer que no mês o produto aumentou 322%. Ou seja, um produto, se a gente fosse pensar em reais, um produto que custava hoje R$1, no mês que vem custa R$322, né? E esse aumento de preço, ele teve uma relação com uma taxa de crescimento monetário de 314%. A Grécia, em 43, 44, teve uma inflação de 365% ao mês e uma taxa de crescimento monetário de 220%. A Hungria, em 1945, 46, teve uma inflação de 19.800% ao mês. Imagina, um produto hoje custa R$1, mês que vem ele custa R$19.800, é impensável, né? Com uma taxa de crescimento monetário de 12.000%. E a Polônia, em 22, 23 aqui também, teve uma inflação de 81% ao mês, com uma taxa de crescimento monetário de 72%. É interessante porque a gente está passando, né, ou vai passar por um período de crise, e aí ver como os governos vão lidar com isso é uma questão interessante, porque uma das coisas que os governos podem fazer, por exemplo, é aumentar a quantidade de crédito disponível e tudo mais, e isso pode sim gerar um aumento de preço dos produtos. Vamos ver como vai ser. Bom, a segunda teoria que tenta explicar a inflação, ela é chamada de teoria keynesiana, o que é uma baita sacanagem, porque na verdade a teoria keynesiana vem de Keynes, né? E Keynes, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, ele escreve, ele tem alguns livros bastante importantes na área de economia. A gente vai falar um pouco mais sobre um dos livros dele na nossa aula de juros, que é a nossa próxima aula, mas basicamente Keynes defende que em muitos casos é necessário a intervenção do governo. Nesse caso, por exemplo, no qual nós estamos passando, Keynes com certeza diria que seria importante para que os governos possam sair da crise, que a gente tenha o gasto do governo. E aí eles criaram essa teoria keynesiana, na verdade, que meio que contradiz o que o Keynes dizia, porque na verdade coloca a culpa da inflação justamente nos gastos do governo. Então, a teoria aqui, né, de inflação, que é baseada na teoria keynesiana, diz o seguinte, são os gastos públicos que provocam inflação. Por quê? O governo gasta, ao governo gastar, ele aumenta a demanda agregada, lembra lá que o G é um dos fatores que compõe o PIB? Então, o aumento de gasto do governo aumenta a demanda agregada, e isso faz com que os preços sejam pressionados e eu tenha inflação. Então, basicamente aqui a teoria keynesiana diz o seguinte, olha, o governo, ele intervém aí, é a intervenção do governo gastando muito que está fazendo os preços subirem, ok? Há muitas pessoas que compartilham dessa visão,
Vou voltar a falar, né? Como tudo em economia, a gente tem os prós e os contras. O gasto do governo pode ser um grande potencializador da economia. E, em geral, em momentos como a gente está observando agora, a gente vai perceber que os governos um pouco mais sérios, eles vão investir com certeza em aumentar os gastos do governo. Investir em aumentar os gastos talvez não tenha ficado muito bom, porque investimento é de indústria, mas com certeza muitas economias, para saírem dessa crise na qual nós estamos e estaremos um pouco mais daqui a um tempo, causada por essa pandemia, os governos vão ter que gastar mais para tirar as economias da crise. Com certeza, as economias que se saírem melhor depois desse processo todo vão ser economias que vão ter pesados gastos de governo, ok? Isso não é uma suposição minha, basta a gente olhar nos grandes períodos de crise. Se vocês voltarem lá no nosso material introdutório da disciplina, em que a gente fala um pouco sobre a questão do Estado, de liberalismo e de intervenção do Estado na economia, se vocês olharem lá, a gente vai ter dados lá de períodos em que a gente teve as maiores crises e que as economias só saíram da crise porque teve gasto do governo, né? Então a gente tem o período da grande recessão, o período de guerras, todos esses períodos os governos que conseguiram sair de forma mais efetiva foi justamente como intervenção mais incisiva do governo através de aumento dos gastos do governo, ok? A terceira teoria que explica aqui a inflação é a chamada de teoria estruturalista. Acho que talvez essa aqui seja mais difícil da gente explicar. Porque o que diz a teoria estruturalista? Na verdade, ela se baseia em um descompasso econômico. O que seria isso? Bom, o primeiro fator aqui que causaria uma inflação, né, que seria justificada pela teoria estruturalista, é que eu tenho um crescimento desigual da economia. Então, eu teria um excesso de demanda em alguns setores que não conseguem ser atendidos e isso causa uma inflação. Por exemplo, as empresas de alimentos vão produzir cada vez mais alimentos, só que para produzir mais alimentos, elas vão vender esses alimentos para a indústria. E para a indústria processar esses alimentos, elas vão precisar comprar bens de capital. Só que bens de capital não estão disponíveis na nossa economia. Nós não produzimos internamente grande parte dos bens de capital que a gente utiliza nos processos produtivos da indústria. Então, como eu estou crescendo muito o setor primário e o setor secundário precisa crescer, mas para isso ele precisa comprar bem de capital que não está disponível, eu vou ter que importar esse bem de capital. Isso gera uma pressão aqui que faz com que as indústrias subam, por exemplo, o preço dos produtos, porque há um descompasso entre o crescimento do setor primário e o crescimento do setor secundário, que precisa desses bens de capital importados. Uma outra questão levada em conta aqui é a relação entre produção de recursos naturais e capacidade de importar. Então, a produção de recursos naturais ela é de menor dinamismo, gerando menos divisa. E aí, por exemplo, vamos supor, voltando na questão da produção de alimentos, se a gente pegar, nem estamos considerando a indústria nesse caso, estou pegando só a produção de alimentos. Bom, para produzir alimentos eu vou precisar comprar tratores ou aqueles grandes equipamentos de lavoura. Bom, para que eu compre esses equipamentos eu vou precisar de dinheiro, só que o preço que eu estou ganhando nos meus alimentos é muito pequeno e o preço que eu vou ter que pagar para importar esses equipamentos para poder produzir mais comida é muito alto. Então isso faz com que eu aumente o preço dos alimentos, ok? Bom, e por fim tem uma diferença na distribuição de renda. Uma pressão, por exemplo, dos sindicatos para aumentar salário pode fazer com que as empresas, ao terem de fato que ceder a essa pressão e aumentar os salários, que elas tenham um aumento de custo e isso gere um aumento do preço dos produtos. Então, a teoria estruturalista fala basicamente desses descompassos econômicos, de problema entre setores, entre categorias, entre o que se produz dentro e o que se produz fora, que gera uma pressão que faz com que os preços sejam aumentados, ok? Bom, aqui tem uma observação que é do material, é muito complexo isso aqui, né? Então, tem na verdade uma perspectiva de uma economia fechada, em que eu tenho um aumento de preço, e uma economia aberta em que o aumento de preço ainda faz com que eu tenha uma redução da competitividade. Hoje a gente praticamente não tem
hoje não, né? Porque hoje todas as economias praticamente estão literalmente fechadas, né? Mas estou falando assim, né? As economias hoje em dia, elas estabelecem relações econômicas internacionais, elas compram e vendem produtos, então a gente não tem esse caso de economia fechada, literalmente, praticamente mais, né? Então as economias, elas são abertas e aí um aumento de preço reduz a competitividade dessas economias. Então a solução nesse caso seria incentivo e crédito para os setores menos dinâmicos e intervenção no processo de determinação dos salários. São duas medidas muito difíceis de serem implementadas, principalmente dentro dessa perspectiva mais neoliberal, né? A gente não tem um grande estímulo aí para o crescimento do setor de bens de capital, isso iria requerer um investimento que, no contexto atual, as empresas não estão dispostas a fazer, o governo com certeza não acredita que é papel dele, então muito complicado. Mas talvez esse processo de intervenção no processo de determinação de salário seja uma coisa que a gente vai visualizar de forma mais séria, né? O que também vai ter desdobramentos negativos, né? Não sei se acompanharam aí nas últimas semanas o presidente querendo oportunizar para as empresas ficarem até 4 meses sem pagar o salário dos funcionários, depois ele voltou atrás, mas é uma questão aí em pauta, né? Inclusive a redução de salários, por exemplo, de servidores públicos e tudo mais. Isso, com certeza, se a gente estivesse no contexto de grande inflação, seria uma coisa que contribuiria, talvez, para um processo de redução de preço, mas não é o caso, né? Grande parte das economias já está no que a gente chama de recessão, as pessoas não estão querendo comprar, e aí inflação não tem sido um problema atual do contexto das economias. As economias estão todas com a maior parte, né, das economias relevantes estão com uma inflação relativamente controlada. A gente não tem ambientes hiperinflacionários de economias mais relevantes no atual contexto. Pelo contrário, o problema tem sido justamente que os preços nem têm aumentado porque as pessoas nem têm comprado. Então, isso é uma questão. Por fim, a gente tem a nossa última teoria aqui, que é a teoria inercialista, que explica justamente a inflação inercial. Então, a teoria inercialista, ela fala da indexação, ou seja, da correção automática por lei ou contrato de uma quantia da inflação que acaba perpetuando a inflação. A solução para lidar com essa teoria inercialista, né, como inflação que sempre aumenta, seria congelar os preços ou trocar moeda. A gente já teve algumas medidas dessas aí na década de 80, em que a gente tem períodos de inflação muito grande. Então, seriam alternativas aqui, né? Congelar o preço. Só que isso não é o Estado também não tem atuado dentro de uma perspectiva dessa, mesmo porque, como eu disse, a inflação não tem sido um grande problema, então isso não é uma questão posta nos dias de hoje, ok? Então, nós temos, retomando, 3 tipos de inflação: oferta, demanda e inercial, e temos 4 teorias que explicam essa inflação. Teoria monetarista, que fala que tem inflação porque tem mais dinheiro do que produto. Teoria inercialista, que explica a inflação inercial. A teoria estruturalista, que vai dizer que eu tenho inflação porque eu tenho descompassos econômicos entre diferentes setores, ou seja, eu tenho descompassos estruturais, ok? E a teoria keynesiana, que coloca a culpa no gasto do governo, ok? Então, aí a gente fecha essa primeira parte um pouco mais teórica, e aí a gente vai falar de como é que, então, é calculada essa tal de inflação no próximo vídeo, falando um pouco dos indicadores de preço.